Oi, gente, meu nome é Sara, eu tenho 27 anos, eu sou de Brasília, eu faço comunicação social, jornalismo na Universidade de Brasília, e eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre o que eu fiz na Disney, qual foi a minha role como cast member. E eu fui character attendant, então eu vou seguir um roteirinho bem básico pra gente não estender muito e pra eu contar por que essa é uma das melhores roles da Disney e por que ela é tão concorrida. Porque, por exemplo, nesse último programa, nós fomos só 16 escolhidos do Brasil inteiro. Então é uma role muito especial. E ela tem um motivo pra ser assim. Primeiro, né? O que é ser character attendant? O que você faz como character attendant? Você é o assistente do personagem. Mas, além de você ser o assistente do personagem, você é o responsável você é responsável pelo lugar, pela sala que esses personagens estão. Então, você é responsável pelo personagem, você é responsável pelos guests que estão lá. Então, você é o responsável por fazer o primeiro contato entre os guests e o personagem. Então, você tira foto, você é responsável pela segurança, você ajuda no que for preciso para que tudo ocorra da melhor forma possível naquele encontro que tem que ser tão mágico, tanto pro personagem quanto pro guest. Então vamos para os pontos positivos de ser character attendant. Você ser character attendant é a posição da Disney que eu acho que mais está em contato com a mágica daquele lugar. Então, você vê a mágica ali de pertinho, e às vezes parece que dá até para você pegar com a mão, porque de tão especial que é tudo lá. Você vê as crianças e a alegria delas de encontrar aquele personagem que ela só vê na TV. Você vê adultos que sempre sonharam em ir pra Disney e eles estão realizando esse sonho. Você vê muito choro de alegria, de emoção. Você presencia momentos únicos, especiais que vão ficar marcados pro resto da vida das pessoas. Não só da pessoa poder ir pra Disney, mas como, por exemplo, eu pude presenciar alguns pedidos de casamento, eu presenciei chá de revelação, né? Chá não, né? Mas, assim, eu pude presenciar a revelação de sexo de bebê. Então, você ser character attendant, um ponto positivo é que você realmente tem contato e você pode agir para que a mágica seja feita. Você é um dos mágicos ali do parque. E, além disso, você, como character attendant, você não precisa fazer nenhum esforço físico pesado, né? Como outras roles, né? Outros cargos na Disney. Como, por exemplo, se você for custodial, você vai ter que limpar um banheiro, você vai ter que carregar sacos pesados de lixo. Não que eles sejam menos por causa disso, é claro que não. Mas tem esses prós, né? De você ter o seu contato, o seu trabalho é conversar. O trabalho é conversar com pessoas. Pontos negativos. As horas de trabalho, pra mim, eu achei um ponto negativo, porque é um trabalho que exige o dia inteiro. É o horário hábil do parque. Porque é o horário que as pessoas vão pra lá pra conhecer. Então não tem como você trabalhar com o parque fechado, por exemplo, e você ter o dia pra você poder aproveitar o parque. Então eu perdia quase todo o meu dia trabalhando. 90%. E aí depois eu tava muito cansada, porque você passa o dia inteiro em pé. Né? Se você tem um shift assim de 8 horas, você tem 2 intervalos de 15 minutos e o seu lanche, se for no Magic Kingdom, que é de 30 minutos. O meu parque base era o Magic Kingdom, mas eu podia trabalhar em todos os outros parques, como eu trabalhei. Então, esse é um dos pontos negativos. Um outro é sobre as amizades. Uma das coisas que as pessoas mais falam no programa que você vai levar são as amizades. E uma coisa que eu achei bem triste como character attendant é que você não tem coworker, você não tem pessoas que trabalham junto com você. Então eu acho que você não tem a oportunidade de fazer laços de amizade tão fortes. E eu senti muita falta disso, principalmente agora que o programa acabou, que eu vejo a galera toda que, por exemplo, trabalhava junto como custódio ou como merchan, todo mundo se reunindo, e eu não tenho quase ninguém, assim, porque eu não tinha ninguém pra poder fazer um laço forte de amizade. As pessoas que eu conheci, que eu fiz algum tipo de laço, foram pessoas que eu conheci antes do programa começar mesmo, assim, na primeira semana, no batidão de resolver as coisas, no meu condomínio, mas foi isso, assim, eu não consegui fazer muitos laços de amizade lá. E um outro ponto negativo é o seu grande esforço mental. Tinha dias que
dependendo das pessoas que você entra em contato, você tá em contato com o público todos os dias, você atende mais de, não sei nem quanto, assim, por hora. Eu, uma vez, quando eu tinha conta, eu atendia, em média, 130 famílias por hora. Então, o seu esforço mental é muito grande, você tem que estar atento 24 horas, você tem que estar sempre ligado no primeiro quesito da Disney que eles falam que é a segurança. Então, é tanto a segurança do personagem como a segurança dos convidados, dos guests, né? Das pessoas que estão lá pra brincar, porque o que mais tem, gente, são famílias gigantescas com 15, 20 pessoas e pais muito relapsos, com os filhos pequenos de 2 anos, 3 anos, aquelas crianças que estão aprendendo a andar, e os pais às vezes estão ali intertidos, ainda mais hoje em dia, nesse meio do celular, e nem aí pras crianças. Então você tem que ficar de olho e ver, por exemplo, que uma criança tá dando um giro de 360 graus numa corda que separa um espaço do outro, como já aconteceu, e você tem que dar um grito com a criança dessa. E um dos pontos negativos, e pode até ser positivo, é que você tem que falar não. A gente fala que é o único cargo da Disney que é autorizado a falar não para os guests, para o público. Porque, por exemplo, chegou a hora do Mickey ir comer um pedaço de cheesecake e beber uma água, e aí a pessoa tá na fila esperando há 1h30 pra ver ele, e você tem que chegar lá e falar, então, querido, a fila vai ser cortada em você. Porque ele vai ali, a pessoa fala, mas eu já tô aqui há 1h30 e não sei o que, a pessoa fica estressada da espera e ela vai descontar em você. Então tem que estar preparado para receber esse tipo de coisa. Vou falar agora sobre os shifts, né? Eu vou falar sobre... eu fiz uma listinha dos shifts que eu mais gostei. Não tem como eu falar qual era o meu shift preferido, porque os shifts de Character Attendant, cada dia é um diferente. Cada dia você tá num parque diferente, cada dia você tá num lugar diferente. E isso, embora você não consiga fazer muitos laços de amizade, por outro lado, você conhece a Disney quase toda. Então eu pude trabalhar nos 4 parques e em muitos resorts. Em café da manhã, no jantar. Todos os que tinham personagem você pode trabalhar. Então, um dos shifts que eu mais gostei foi um shift que eles chamam de roaming, que é um shift que eu tava com o Galinho Chicken Little e a Abby Malagard, e eles ficavam pulando, rodando por aí, conhecendo as pessoas. E eu amei aquele shift porque eu nunca corri tanto e eu tava com a Abby. E ela podia fazer o que ela quisesse, e ela dava fora nos guests e foi muito divertido. E meus outros 2 preferidos foram os shifts com a Pocahontas. Eu cheguei até a pegar 3 shifts com ela porque eu gostei muito dela, porque a gente conversava muito. E aí tinha hora que a gente ficava lá só conversando e vendo os esquilinhos, e era muito lindo. E o outro foi com o Mickey mesmo na Town Square, né? E muita gente não gosta dele, mas eu gostava, porque ali era o propósito das pessoas irem pro parque, muitas vezes era conhecer o Mickey. Então eu via realmente a mágica ser feita. O perfil de uma pessoa para ser Character Attendant, eu acho que a pessoa tem que ser muito comunicativa, porque a pessoa vai falar todos os dias com muitas pessoas diferentes, a pessoa tem que ser extrovertida, porque ela é o primeiro contato que o guest vai ter com o personagem. O inglês da pessoa tem que ser bom, e a pessoa tem que ser muito atenta aos detalhes das coisas, porque, por exemplo, como eu falei, você tem que ficar atento à segurança, você tem que ficar atento a se tá tudo ocorrendo bem, você tem que ficar atento ao relógio, se é a hora do personagem entrar, se o que acontece, e você tem que falar alto e tem que ser expansivo. Você tem que falar alto porque às vezes você vai estar, por exemplo, no circo, que tem lá no Magic Kingdom, e você tem que projetar sua voz muito bem para que toda a sala ouça. E quando no meio de criança gritando, barulho acontecendo, você tem que se fazer ouvido. Então, eu vi pessoas serem reprovadas como Character Attendant porque elas não conseguiam falar alto. E um extra, uma história que eu lembro assim que me marcou, foram algumas, mas eu acho que eu nunca vou me esquecer de uma vez que eu tava trabalhando com o Sr. Poo e o Tigrão, e eu vi um cara, assim, lá pelos seus 40, 50 anos, tentando segurar pra não chorar, porque ele tava conhecendo o Tigrão. E ele era daquele tipo, assim, bem másculo, sabe? Que não dá o braço a torcer. Então eu acho que esse foi um dos dias mais legais. Além de outros, assim, que não dá tempo de falar aqui, mas esse foi um bem rápido. E é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como é ser Character Attendant na Disney, pode me mandar mensagem. É isso, até mais.